Olá, está começando mais um Clássicos em Voz Alta e eu sou Gustavo Monteiro. O autor de hoje é Carl Sagan, professor de Astronomia e Ciências Espaciais na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. O Mundo Assombrado pelos Demônios é o testemunho pessoal de seu caso de amor com a ciência, preocupado com o vírus do analfabetismo científico que faz com que hoje muitos acreditem em explicações místicas e ficções, como a passagem de extraterrestres pela Terra, a força dos cristais, a meditação transcendental, a existência de Atlântida e as profecias de Nostradamus. Sagan reafirma o poder positivo e benéfico da ciência e da tecnologia, revidando com informações surpreendentes e transmitidas de forma clara e reverente. As explicações pagas de produtos, especialmente se feitas por verdadeiros ou pretensos especialistas, constituem uma saraivada constante de logros. Revelam menosprezo pela inteligência dos clientes, criam uma corrupção insidiosa das atitudes populares a respeito da objetividade científica. Hoje existem até comerciais em que cientistas reais e alguns de considerável distinção atuam como garotos propaganda para as empresas. Eles nos ensinam que também os cientistas mentem por dinheiro. Como alertou Tom Paine, o fato de nos acostumarmos com mentiras cria o fundamento para muitos outros males. Enquanto escrevo, tenho diante de mim o programa da Whole Life Expo, a exposição anual da nova era realizada em São Francisco. É comumente visitada por dezenas de milhares de pessoas, e ali especialistas muito questionáveis fazem propaganda de produtos muito questionáveis. Eis alguma das apresentações. Como proteínas presas no sangue produzem dor e sofrimento. Cristais, talismãs ou pedras? Tenho a minha opinião. Prossegue. Assim como um cristal focaliza as ondas sonoras e luminosas para o rádio e televisão, o que é um erro insípido de quem não compreende como o rádio e a televisão funcionam. Ele pode amplificar as vibrações espirituais para o ser humano afinado. Ou mais esta, o retorno da deusa, um ritual de apresentação. Outra, sincronismo, a experiência do reconhecimento. Essa é fornecida pelo irmão Charles. Ou, na página seguinte, você, Saint-Germain, e a cura pela chama violeta. E assim continua, com milhares de anúncios sobre as oportunidades, percorrendo a gama estreita que vai do dúbio ao espúrio, que se acham à disposição da Whole Life Expo. Algumas vítimas de câncer perturbadas fazem peregrinações às Filipinas, onde cirurgiões mediúnicos, depois de esconder na palma das mãos pedaços de fígado de galinha ou coração de bode, fingem tocar nas entranhas do paciente e retirar o tecido doente, que é então triunfantemente exibido. Certos líderes de democracias ocidentais consultam regularmente astrólogos e místicos antes de tomar decisões de Estado. Sob a pressão pública por resultados, a polícia, às voltas com um assassinato não solucionado ou com um corpo desaparecido, consulta especialistas de ESP, percepção extrasensorial, que nunca adivinham nada além do esperado pelo senso comum. Mas a polícia, dizem os ESPs, continua a chamá-los. Anuncia-se a previsão de uma divergência com nações adversárias e a CIA, estimulado pelo Congresso, gasta dinheiro dos impostos para descobrir se podemos localizar submarinos nas profundezas do oceano, concentrando o pensamento neles. O médium, usando pêndulos sobre mapas e varinhas rabidomânticas em aviões, finge descobrir novos depósitos minerais. Uma companhia mineira australiana lhe adianta elevada soma de dólares irrecuperável em caso de fracasso, garantindo-lhe uma participação na exploração do minério em caso de sucesso. Nada é descoberto. Algumas estátuas de Jesus ou murais de Maria ficam manchados de umidade, e milhares de pessoas bondosas se convencem de que testemunharam um milagre. Todos esses são casos de mentiras provadas ou presumíveis. Acontece um logro, ora de forma inocente, mas com a colaboração dos envolvidos, ora com premeditação cínica. Em geral, a vítima se vê presa de forte emoção, admiração, medo, ganância, dor. A aceitação crédula da mentira talvez nos custe dinheiro. É o que P.T. Barnum apontou ao afirmar: nasce um otário a cada minuto.
Mas pode ser muito mais perigoso que isso, e quando os governos e as sociedades perdem a capacidade de pensar criticamente, os resultados podem ser catastróficos. Por mais que deploremos aqueles que engoliram a mentira. Na ciência, podemos começar com resultados experimentais, dados, observações, medições, fatos. Inventamos, se possível, um rico conjunto de explicações plausíveis e sistemáticas, e sistematicamente confrontamos cada explicação com os fatos. Ao longo de seu treinamento, os cientistas são equipados de um kit de detecção de mentiras. Este é ativado sempre que novas ideias são apresentadas para consideração. Se a nova ideia sobrevive ao exame das ferramentas do kit, nós lhe concedemos aceitação calorosa, ainda que experimental. Se possuímos essa tendência, se não desejamos engolir mentiras, mesmo quando são confortadoras, há precauções que podem ser tomadas. Existe um método testado pelo consumidor, experimentado e verdadeiro. O que existe no kit? Ferramentas para o pensamento cético. O pensamento cético se resume no meio de construir e compreender um argumento racional e, o que é especialmente importante, de reconhecer um argumento falacioso ou fraudulento. A questão não é se gostamos da conclusão que emerge de uma cadeia de raciocínio, mas se a conclusão deriva da premissa ou do ponto de partida e se essa premissa é verdadeira. Eis algumas das ferramentas. Sempre que possível, deve haver confirmação independente dos fatos. Devemos estimular um debate substantivo sobre as evidências, do qual participarão notórios partidários de todos os pontos de vista. Os argumentos de autoridade têm pouca importância. As autoridades cometeram erros no passado, voltarão a cometê-los no futuro. Uma forma melhor de expressar essa ideia é talvez dizer que na ciência não existem autoridades. Quando muito, há especialistas. Devemos considerar mais de uma hipótese. Se alguma coisa deve ser explicada, é preciso pensar em todas as maneiras diferentes pelas quais poderia ser explicada. Depois devemos pensar nos testes que poderiam servir para invalidar sistematicamente cada uma das alternativas. O que sobreviver, a hipótese que resistir a todas as refutações nessa seleção darwiniana entre as múltiplas hipóteses eficazes, tem uma chance muito melhor de ser a resposta correta do que se estivéssemos simplesmente adotado a primeira ideia que prendeu a nossa imaginação. Devemos tentar não ficar demasiado ligados a uma hipótese só por ser a nossa. É apenas uma estação intermediária na busca do conhecimento. Devemos nos perguntar por que a ideia nos agrada. Devemos compará-la imparcialmente com as alternativas. Devemos verificar se é possível encontrar razões para rejeitá-la, senão outros o farão. Devemos quantificar. Se o que estiver sendo explicado é passível de medição, de ser relacionado a alguma quantidade numérica, seremos muito mais capazes de discriminar entre as hipóteses concorrentes. O que é vago e qualitativo é suscetível de muitas explicações. Há certamente verdades a serem buscadas nas muitas questões qualitativas que somos obrigados a enfrentar, mas encontrá-las é mais desafiador. Se há uma cadeia de argumentos, todos os elos na cadeia devem funcionar, inclusive a premissa, e não apenas a maioria deles. A navalha de Ockham. Essa maneira prática e conveniente de proceder nos incita a escolher a mais simples dentre duas hipóteses que explicam os dados com igual eficiência. Devemos sempre perguntar se a hipótese pode ser, pelo menos em princípio, falseada. As proposições que não podem ser testadas ou falseadas não valem grande coisa. Considere-se a ideia grandiosa de que o nosso universo e tudo o que nele existe é apenas uma partícula elementar. Um elétron, por exemplo, num cosmos muito maior. Mas se nunca obtemos informações de fora de nosso universo, essa ideia não se torna impossível de ser refutada? Devemos poder verificar as afirmativas. Os céticos inverterados devem ter a oportunidade de seguir o nosso raciocínio, copiar os nossos experimentos e ver se chegam ao mesmo resultado. A confiança em experimentos cuidadosamente planejados e controlados é de suma importância, como tentei enfatizar antes. Não aprendemos com a simples contemplação. É tentador ficar satisfeitos com a primeira explicação possível que passa pelas nossas cabeças. Uma é muito melhor que nenhuma. Mas o que acontece se podemos inventar várias? Como decidir entre elas? Não decidimos. Deixamos que a experimentação faça as escolhas para nós. Francis Bacon indicou a razão clássica.
A argumentação não é suficiente para a descoberta de novos trabalhos, pois a sutileza da natureza é muitas vezes maior do que a sutileza dos nossos argumentos. Os experimentos de controle são essenciais. Por exemplo, se alegam que um novo remédio cura uma doença em 20% dos casos, temos de nos assegurar se uma população de controle, ao tomar um placebo, pensando que ingere a nova droga, também não experimenta a cura espontânea da doença em 20% das vezes. As variáveis devem ser separadas. Vamos supor que nos sentimos mareados e nos dão uma pulseira que pressiona os pontos indicados pela acupuntura. E 50 mg de meclizina. Descobrimos que o mal-estar desaparece. O que causou alívio? A pulseira ou a pílula? Só ficaremos sabendo se tomarmos uma sem a outra, na próxima vez em que ficarmos mareados. Agora vamos imaginar que não somos tão dedicados à ciência a ponto de querer ficar mareados. Nesse caso, não separaremos as variáveis. Tomamos os 2 remédios de novo. Conseguimos o resultado prático desejado. Aprofundar o conhecimento, poderíamos dizer. Não vale o desconforto de atingi-lo. Frequentemente, o experimento deve ser realizado pelo método duplo cego, para aqueles que aguardam uma certa descoberta não fiquem na posição potencialmente comprometedora de avaliar os resultados. Ao testar um novo remédio, por exemplo, queremos que os médicos que determinam os sintomas a serem mitigados não fiquem sabendo a que pacientes foi ministrada a nova droga. O conhecimento poderia influenciar sua decisão, ainda que inconscientemente. Em vez disso, a lista dos que sentiram alívio dos sintomas pode ser comparada com a dos que tomaram a nova droga, cada uma determinada independentemente. Só então podemos estabelecer a correlação existente, ou, ao comandar uma identificação policial pelo reconhecimento de fotos ou dos suspeitos enfileirados, o oficial encarregado não deveria saber quem é o principal suspeito para não influenciar a testemunha consciente ou inconscientemente.